Oi, gente, vamos começar o vlog de junho, que é o mês do meu aniversário, mas assim, a maioria dos presentes dos meus familiares e amigos eu já recebi, então acho difícil eu ter um unboxing de aniversário e tal aqui no canal pra vocês. Quero começar já atualizando vocês as minhas leituras. Lembra que eu tinha começado o Trono de Vidro, o último volume, volume 6, Reino de Cinzas. Reino de Cinzas, no último vlog, né? Pois eu estou aqui. Gente, eu tô terminando. Sim, eu sei, hoje é dia 7, né? Se não me engano, é dia 7. E eu já li bastante, já li isso aqui tudo do livro, só falta esse aqui pra terminar. E assim, é um livro de fechamento de ciclo mesmo, total. Inclusive, tudo que a Eileen passou em todos os outros livros, amizades que fez, aliados que fez, tudo culmina pra cá. E neste momento no livro que eu tô, ela já tá. Toda a batalha já tá sendo levada para Terrassen. Terrassen, né? Terrassen. Putz, eu não tô falando o nome errado, não, né? Terrassen, é isso mesmo, Terrassen. Por que eu tô falando isso? Porque ao longo do livro tem muitas batalhas, então algumas ganham, outras perdem, então assim, tem alguns núcleos que ganham bastante e outros que perdem muito, e nesse momento tá uma concentração em Orinthio, que é o castelo da Cealena, né, da família dela, e tá todo mundo indo pra lá e toda a Mort, os exércitos Vlagas estão indo pra lá. Então, a concentração tá indo pra lá, inclusive todos os aliados da Eileen estão indo pra lá. Então, a primeira parte desse livro, a Eileen sofreu muito nas mãos da Maeve, né? Teve o resgate dela e teve muitas situações, fora as outras batalhas com os outros núcleos, porque esse livro continua aquela mesma questão de vários núcleos. A gente tem o Edion com a Alissandra lutando no exército, a gente tem o Shaol com a Irene vindo com o pessoal do Kahan, né? Kagan, com os exércitos lá. A gente também tem outras áreas, tem a Eileen com o Rohan, mas todos os outros élficos que salvaram ela, que estão vindo de outro lugar. Então tem a Manon Bico Negro com as Crochãs e com as bruxas Crochãs, né? E também tem o príncipe Dorian, o rei, né, Dorian, que tá... Cara, ele faz muita coisa aqui, que tem algumas partes que você fala, não acredito que ele vai fazer esse tipo de aliança, mas depois se resolve tudo de uma forma muito doida, e eu gostei de como ficou. Então assim, não tem nada que eu diga que eu esteja desgostando do livro, pelo contrário, eu estou gostando muito, muito, muito. E agora só falta seguir para concluir. E aí, antes mesmo de terminar de concluir ele, eu devo começar o clássico do mês, que é o Jardim Secreto. Essa semana eu tô ficando mais em casa por algumas razões pessoais, então eu vou dar um jeito de começar também a ler, porque aí quando terminar o Trono de Vidro, né, eu já vou estar praticamente na metade desse. E essa é a edição da Dark Side do Jardim Secreto, né, o nosso clássico do mês, e ela tá lindíssima, tá? Lindíssima. E depois que eu concluir esse do Trono de Vidro, provavelmente eu já vou pegar A Guerra da Papoula, tá? Pra ler, que foi o livro que vocês escolheram na enquete que eu fiz aqui na barra na aba da comunidade aqui do canal. Então, assim, eu vou já engatar um no outro. E olha o tanto que eu tô marcando, gente. Esse livro é incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, eu tô gostando muito mesmo. E vamos ver, né, como é que vai terminar essa aventura maravilhosa da Eileen. Gente, eu quero que a guerra acabe e que ainda tenham muitos e muitos capítulos mostrando o que aconteceu com a galera. Porque, gente, eu quero muito saber o que vai acontecer com essa galera. É muita gente e são muitos carismáticos. O Edion fez umas escolhas muito ruins no início desse livro. Eu tava puta da vida com ele, mas agora eu estou melhor, porque ele se redimiu, então estou mais feliz, né? Porque ele é um dos meus personagens favoritos, o Edion, que é o primo da Eileen, que é a Selena, né? Então, depois eu volto para mais updates. Voltei para as atualizações, que são algumas. Eu não sei qual dia é hoje, eu vou deixar aqui porque eu realmente não lembro.
Mas eu tô no meio da semana, é quarta-feira. E eu concluí já tem alguns dias o Diante do Trono. Diante do Trono, ó. Oh, meu Deus, eu tô Trono de Vida. Diante do Trono é um grupo que eu acompanho de música. Não é Diante do Trono, é o Trono de Vida. Gente, olha o tanto que eu marquei. Marquei muito. E, gente, eu chorei muito. Chorei muito. Principalmente nessa parte aqui final. Esse trecho aqui final do livro. Gente, eu chorei demais. Assim, demais. Gravei até uns takes pra vocês chorando aí, pra vocês verem. Porque... Mas, assim, eu chorei muito porque foi muito emocionante. E, assim, eu já esperava que alguns personagens fossem falecer durante a batalha. Porque o livro todo é de batalha. Batalha do início ao fim. E algumas elas são começadas num lugar e depois tem uma pausa e continua em outro lugar e depois continua em outro lugar. E assim, tem um grupo principal que tá sempre em batalha, que é o grupo com a Edion, a Alissandra e tal, que é o grupo principal que tá em Terrassen, que tá defendendo a Terra. E aí eles estão sendo mais alvejados. Mas a Anielle, que é o lugar onde o Shaol nasceu e cresceu e tal, que faz parte de Andarlan, né, do Príncipe Dorian, ele também é atacado, então tem guerra lá também. Então, assim, gente, é uma loucura pra salvar a Elin, uma loucura, gente, pra vencer cada uma dessas batalhas. É muito louco, gente, eu amei demais. Eu chorei demais, tem um final perfeito esse livro. Gente, demais, demais. E mas assim, sobre os personagens que faleceram, alguns deles eu não esperava, tá? Alguns eu até pensava que era possível, mas outros foi totalmente inesperado o falecimento e eu fiquei muito em choque. Em choque. Um outro personagem que me chocou muito na reta final do livro foi o Daryl, que ficava sempre rivalizando com a Edion ou com a Elin, dizendo que ele ainda não reconhecia ela como a rainha de Terrassen e tal, mesmo ela sendo a princesa herdeira, só por ela ser assassina, né? Enfim, ele tem umas mudanças de postura incríveis e algumas são muito emocionantes e eu chorei muito, cara, eu chorei muito. Quando ele parava e tinha cenas dele, algumas coisas que ele falava ou algumas coisas que ele resolvia, eu chorei muito mesmo. Então, foi perfeito, foi majestoso, foi épico, 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 épico mesmo o final do Trono de Vidro. Eu tenho até medo de adaptarem, de verdade. Eu tenho medo de adaptarem porque eu tenho medo de que estraguem. E não pode estragar, não pode estragar. Mas algumas coisas que eu achei que ia acontecer também não aconteceram. E eu fiquei feliz até por não terem acontecido. E vamos continuar falando de leituras. Eu iniciei Jardim Secreto. Ai, bati aqui. Eu iniciei Jardim Secreto. Gente, eu já marquei um. Mas é porque eu tava sem as tirinhas. E tá lindo demais essa edição na Dark Side. E eu tô gostando muito. E eu percebi uma coisa. E isso é muito sério, gente. Eu percebi que eu gosto de um outro tipo de gênero que eu não imaginava que eu iria gostar. Que é livro com crianças. Eu tô gostando muito do Jardim Secreto. Eu gostei muito da Princesa e o Goblin. Eu gostei muito de Coraline. Então, assim, Anne de Green Gables eu gostei muito. Então, assim, é um segmento que eu não esperava gostar do jeito que eu tenho gostado. E eu gostei muito, sabe, gente? Eu tô chocada por ter despercebido isso. E é muito bom, cara, ler livro de criança, porque a criança vai amadurecendo detalhes da sua personalidade, você vai identificando o amadurecimento aos poucos, dela reconhecer o ambiente, se reconhecer como pessoa e de que ela tem que mudar, de que ela tem que melhorar, que ela tem que ser uma pessoa melhor. Nossa, velho, é sério, fenomenal, tá? Essa edição tem umas ilustrações muito bonitas, tem muitas ilustrações, tá? Não vai dar pra eu mostrar tudo. Olha como é que é o sumário, gente, é maravilhoso o sumário. E dá pra entender que eles realmente pegaram o tema mesmo como é que é o nome? Do jardim e colocaram aqui, sabe? E a gente tem muitas imagens, de verdade, principalmente coelhos, o sabiá de peito vermelho que a Mary acha no jardim. E também a gente tem vários cogumelos, muitos cogumelos. Tem muitas imagens de cogumelo aqui.
Eu tô aqui mais ou menos, eu tô na página 84, tá? Eu tô bem aqui. Página 84, já li esse aqui. E agora que eu tô lendo só esse livro, eu devo começar a ler ainda essa semana Guerra da Papoula, tá? Eu devo começar a ler porque eu gosto de intercalar pelo menos uns 2 ou 3 livros. Eu sei que a gente tem os pausados, mas eu irei continuar em algum momento. Mas por enquanto eu vou focar na TBR do mês mesmo, eu quero cumprir ela. Porque eu usei os primeiros dias do mês, né, pra concluir o Reino de Cinzas, do Trono de Vidro. E, gente, tá incrível. Assim, o que eu posso dizer do início do Jardim Secreto? A Mary, que é a nossa protagonista, né? Ela não foi criada... Ela vivia no ambiente com os pais, mas ela não era próxima dos pais. Os pais nem iam visitar ela. Ela era basicamente criada por uma aia. E tinha os costumes na Índia, onde ela morava, que era muito, assim, de escravatura mesmo, sabe? E ela achava que aquilo era o normal, porque aquilo foi ensinado a ela como era o normal. E quando os pais dela falecem de cólera e vários funcionários da casa falecem de cólera, e ela é literalmente esquecida pelos empregados, e um dos capitães que também era colega de serviço do pai dela, que ele também servia, acha ela perdida na casa, porque ela literalmente foi esquecida e a casa foi toda esvaziada, provavelmente para ser desinfetada por causa da cólera. E aí, quando ele achou ela, aí ele colocou ela na casa de um pároco da região, da vila, para poder fazer os contatos com os familiares dela e enviar ela para o próximo familiar. Então, ela é enviada para a casa de um tio que mora num charneco, né? Como é que é o nome? Peraí que eu vou pegar o nome certinho pra vocês. Charneca. Uma charneca. Assim, na Inglaterra, então é um ambiente completamente diferente. Ela nunca tinha saído da Índia. E ela é levada de trem, levada por várias mãos de várias pessoas, passando até chegar na governanta do tio dela. Ele já avisa que ele inicialmente não quer contato nenhum com ela, mas já arrumou todo o espaço dentro da casa. Ele é um cara muito reservado porque a esposa dele faleceu. E ele limita muito os contatos dele com as pessoas. Ele é bem, muito, muito reservado. E aí ela chega nesse local, e aí quando ela acorda no primeiro dia, que ela tá dormindo lá e tal, que é aí que ela vai ver que quarto é que prepararam pra ela, que não parecia um quarto de criança, mas era enfeitado com tapeçarias de floresta. Ela achou aquilo tudo tão curioso, tão diferente da Índia. E aí ela vê uma menina limpando a lareira, que é a Marta. E a Marta acaba meio que sendo designada, meio que se oferecendo para ser designada para cuidar dela, enquanto não é contratado alguém para cuidar dela. E então, assim, ela é literalmente largada lá. Simples assim. E a Marta dá umas respostas na Mary e ela acha aquilo estranho, porque não é o procedimento que os servos tinham na Índia com ela. Ela podia bater, podia xingar, ela podia fazer o que ela quisesse. Aí ela ficou pensando, eu acho que se eu bater nela, ela vai me revidar, eu não vou bater não. Então assim, começa a moldar a mente dela de uma forma diferente, sabe? E ela é muito criança, ela tem tipo o quê? 8 anos, uma coisa assim, sabe? Ela é muito, muito criança mesmo, tá? E ela ainda nem foi alfabetizada direito. Então, assim, tem muita coisa para ser trabalhada ainda nela. E aí ela começa, aos pouquinhos, fazer uma amizade com a Marta. E ela começa a conhecer a família da Marta pelos relatos que ela fala. E ela fica muito curiosa, ela quer saber quem... Ela quer conhecer a mãe da Marta, ela quer ir na casa da Marta a 8 quilômetros de distância, sabe? E começa a realmente formar uns laços de amizade. Mas, tipo, são coisas que ela nunca teve. Tipo, parar pra se importar com os outros. São sentimentos que ela nunca teve. E ela começa a florescer. Então, tipo, ela foi tirada de um lugar que ela era totalmente negligenciada e levada para outro lugar que ela tá sendo mais ou menos negligenciada pela pessoa principal, né, que é o parente dela, mas as outras pessoas em volta meio que estão acolhendo ela. Ela já fez amizade com um jardineiro também, fez amizade com um passarinho, um sabiá de peitinho vermelho. Então, assim, ela tá desabrochando. É assim que eu consigo ver. Ela tá começando a florescer e a amadurecer aos pouquinhos, sabe? A personalidade dela. E
ela era muito amarela, muito feia de aspecto, principalmente porque na Índia ela estava sempre doente, e agora ela está começando a ter cores saudáveis, porque ela está se exercitando ao ar livre da charneca, e dizem que isso faz muito bem para as crianças. Então, assim, cara, tá muito, muito legal, tô gostando muito mesmo. Então, no próximo trecho, eu devo falar um pouco da Guerra da Papoula e não sei, né, talvez eu já tenha concluído esse. E tem dias que eu venho fazer o vlog pra vocês e eu estou belíssima e hoje não é um dia desses. Gente, tá tarde. Deixa eu ver aqui meu relógio. São 20 para as 11 da noite. Mas eu tenho que atualizar vocês porque muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceram. E eu tenho que atualizar vocês. A primeira delas é que eu terminei. Gente, eu terminei. Gente, virou um dos meus favoritos, tá? E eu não sabia que essa escritora escreveu vários e vários livros. Eu vou fazer uma resenha muito boa pra vocês. Deve sair na próxima semana. Mas quando o vlog sair, a resenha já vai estar disponível no canal, tá? Eu marquei alguns trechos, vocês podem ver aqui, ó. Usei a corzinha verde para poder marcar. E, gente, o livro é cheio de muitas ilustrações. Muitas mesmo. E cada capítulo tem uma ilustração, tá? Às vezes é um coelho, às vezes é o sabiá de peito vermelho. E no finalzinho dos capítulos também tem ilustrações. Gente, o livro todo é muito, muito lindo. Muito, muito lindo. Tem muitas ilustrações, que todas remetem ao jardim. O que eu achei dessa história? Eu gostei muito, assim, ela não foge daquilo que eu já tinha visto, tá? No filme, quando eu era criança, acho que é no filme de 93, não tenho certeza. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Vou dar uma procurada e deixar a foto. E assim, mas eu gostei muito da forma como eles abordaram toda a transformação da Mary, sabe? Porque ela era uma menina muito mimada, muito, muito insuportável. Achava que todo mundo estava lá disponível para ela e acabou. E quando ela perde os pais, perde a família. Ai, Fifi, não pula aqui não. Aí perde os pais, perde a família, perde tudo e ela vai morar na casa do tio. Ela começa a ver as grandes diferenças culturais e aí ela vai começando a ficar com medo de agir como ela agia antes. E aí aos poucos ela vai se adaptando e vai percebendo que é muito melhor amar as pessoas do que maltratar as pessoas, sabe? E é muito... Oi, Fifi, você quer aparecer? Fifi sempre quer aparecer, gente. Fifi sempre quer aparecer. Então, é muito bonito ver esse amadurecimento dela. E quando o Colin, que é o primo dela, começa a aparecer na história, já é mais da metade do livro. Então, assim, a Mel já mudou bastante. Ela já conheceu o Dickon. É porque o nome dele é um pouco diferente, tá, gente? Ela conheceu ele primeiro pela Marta, que é a empregada da casa que começa a meio que cuidar dela, sabe? Porque quer. Não porque ela foi designada para isso. Aí, Dicon, é porque é um C mudo e tem um K. Dicon é o nome dele. E aí, ele é irmão da Marta, ele tem 12 anos. A Mary tem 10 anos. O primo dela, que é o Colin, tem 10 anos também. Então, eles são bem crianças mesmo. O Deacon é que realmente é mais velho, tem 12 anos. E aí a gente fica sabendo de toda a estrutura da família da Marta, que tem a figura da mãe, que é a Susan. Nossa, velho, essa mulher é muito guerreira. Ela cria 14 crianças. 14 crianças. Gente, isso é muita coisa, cara. Muita coisa. E todas elas são famosas por serem bem educadas e tal. E são todos bem pequenininhos, porque ela tem a Marta, que é a mais velha. Tem o Deacon, que é o segundo mais velho, tem 12 anos, e aí vai caindo, sabe? O degrauzinho.
A terceira mais velha tem 10 anos, tem a mesma idade da Mary, e as outras são menores. Eu fico pensando, gente, cadê o pai dessas crianças? Porque isso não foi abordado no livro. Isso foi literalmente assim, nem se fala sobre o pai deles. Não fala, realmente não fala. Só fala da incrível criação da Susan e o tanto que ela tem habilidade para lidar com crianças e tal. Gente, o livro é incrível. Eu amei, é um dos favoritos do ano, assim, sem dúvida. Eu fiquei contagiada pelas crianças quando elas começavam a descrever umas para as outras o jardim, porque a Mary encontra primeiro e depois o Deacon começa a ajudar ela no jardim secreto. E aí ela vai contando histórias pro Colin, porque ele ainda não tá saindo da casa, né? Porque ele ainda tá muito debilitado. Então, quando ela começa a descrever e eles ficam... eu queria que fosse assim, tipo, imaginação, sabe? Gente, o amor deles e pela natureza, por ver as coisas brotarem, cara, vai te contagiando num nível absurdo, absurdo. Eles conseguiram mexer muito comigo. Inclusive, vou procurar mais livros dessa autora. Eu não tinha ligado uma coisa na outra, mas de acordo com alguns textos de apoio aqui, essa é a mesma escritora de A Princesinha. E ela escreveu 52 livros de criança que são extremamente famosos. Eu depois vou dar uma procurada melhor, mas eu amei muito. Dando continuidade, né, no andamento da leitura desse... só para mostrar para vocês, olha o marca-página lindo que eu usei. Que tem o selo das Fábulas Dark, né? Muito lindo, né, gente? É lindo demais a marca-página. E eu comecei sim, tá? A Guerra da Papoula. Eu li só 2 dias, porque eu parei pra terminar esse outro. E eu já li isso tudo. Parece que é pouca coisa, porque o livro é mais de 500 páginas. Mas eu li 134 páginas, tá, gente? E ele tem uma diagramação muito bonita, eu vou mostrar pra vocês. A capa dele é maravilhosa, né? E aqui, ó, olha que lindo, gente. Muito bonito, né? E assim, no início, eu não tava entendendo, assim, muito o que queria chegar. Aqui é o mapa. Porque assim, a gente conhece a Rin, né? E é um diminutivo do nome dela. E aqui é um homem, não é uma mulher, né? E a protagonista é uma mulher. E ela é uma órfã de guerra que foi criada por uma família obrigada pelo governo. Lá funcionava assim, se alguém ficava órfão de alguém pela guerra, automaticamente os municípios ou as cidades, eles espalhavam os órfãos na casa de pessoas e elas eram obrigadas a cuidar como se fossem seus filhos. E a Rin foi colocada numa casa de uma família que tem uma loja, que vende várias coisas, e inclusive faz tráfico de ópio. E ela era responsável de cuidar de todo esse trâmite de tráfico de ópio e tal. Então, assim, ela mais do que ninguém, ela conhece os efeitos do ópio nas pessoas. E nesse contexto aqui, o ópio, ele é literalmente proibido, tá? Então, se as autoridades pegassem a família dela fazendo isso, tipo, iam degolar. Literalmente assim. E aí, o que acontece? Quando ela tinha 14 anos, eles meio que obrigam ela a entrar numa sala com uma mulher que é meio que casamenteira, que arrumou um marido pra ela, um velhote, que quer casar com ela, que tem apenas 14 anos, e ela não quer, e ela tenta, aí a única forma dela conseguir se libertar disso é inventar que quer estudar tipo uma universidade muito renomada, Senegard, se não me engano. E aí, para você estudar na Senegard, você simplesmente tem que ser o primeiro da seleção. E é uma prova extremamente difícil. Ela conversa com a mãe postiça dela e diz que ela vai se preparar durante 2 anos para isso. E que se ela não passar, aí ela casa com o cara. Aí, assim, ela literalmente dá o sangue dela pra isso. E aí a mulher não facilita. Diz que não, se ela pegar ela estudando na loja, tipo, vai dar uma surra nela e tal. Então, assim, ela não pode estudar durante o período de trabalho, é só à noite. Então, ela estuda à noite e assim, quando ela acaba o expediente dela na loja, ela começa a usar a cera de vela pra se queimar, pra ficar acordada. E aí ela faz um trato
com um estudioso que prepara estudantes para isso. Então, assim, estudantes que são filhos de famílias nobres, que têm muito dinheiro, eles se preparam a vida inteira para este teste. Ela se preparando 2 anos. Só 2 anos. Então, assim, ela tem uma capacidade absurda de memorização. E isso ajuda muito ela, tá? Mas as coisas são muito complexas até que ela consegue entrar nessa universidade e ela vai pra lá. Então, esse trâmite é bem rápido, sabe? Dela passar nessa prova e entrar nessa faculdade. E aí, quando ela chega lá, ela acha que tem 5 anos garantidos. Mas não é assim. Os calouros têm 1 ano para provar seu valor. Quem não provar seu valor, ó, mandado embora. E aí ela, se me mandarem embora, vão me mandar casar com aquele cara de novo. Então, assim, é uma situação muito difícil para ela, porque ela não tem um background que os outros estudantes têm. Claro, por ela ser do sul, ela tem uma pele mais escura que os da capital, que tem uma pele mais clara. E assim, tem toda a questão de família também que ela não tem. E eles são filhos de generais e capitães, pessoas famosas, sabe? Então, rola aquela discriminação, aquele bullying. Claro que já nasce um cara lá, tal, o Nash, meu Deus, que cara Como eu posso dizer? Pra não ficar pesado, ele é insuportável. Esta é a palavra, ele é insuportável. Então ele implica com ela desde o momento que ela bota os pés lá. E aí a gente vai vendo que ela vai criando alguns aliados, sabe? Mas mesmo assim ela não pode confiar completamente neles, né? Porque cada um tá ali disputando a sua vaga para os próximos 4 anos. Então, dentro desse primeiro ano, eles vão estudar muito, e aí ela vai escolher, e os professores escolhem quem vão ser seus aprendizes. Se ninguém for escolhido, volta para casa. Então, assim, ela não tem, a verdade é que ela não tem como voltar, ela não tem para onde voltar. Então, é muito complicado esse contexto todo, tá? E eu tô gostando muito, tá muito interessante. Muito, porque já rolou altas tretas aqui, altas confusões mesmo. E a edição do livro é muito bonita, tá, gente? E pra cá, antes de encerrar esse trecho, abri com vocês o volume 3 da Lanterna de Nyx, que eu ainda não comecei a ler, só porque eu tava esperando mesmo pra abrir com vocês. Sinto que esse mês eu não tô conseguindo ler tanto quanto normalmente eu leio. Mas parece que eu peguei o ritmo agora, depois que eu terminei o último do Trono de Vidro, que é Reino de Cinzas, né? Ai, meu Deus do céu. Esse é apertado, gente. Tô com uma tesoura aqui, mas não tá facilitando. Vou deixar aqui de lado, plástico. Ó, é bem bonita a capa. Deve ter um marca-página aqui, porque os outros também veio com marca-página. Ó, a capa original é roxa. Aqui também é roxo. Tem menos páginas coloridas do que a outra edição. E essa edição é que fecha, tá, gente? Achei! Aqui, ó. Erin, bem mais adulta. É o que eu acho, né? Porque ela tá com o cabelo bem maior. Não tem nada atrás, tá? Gente, olha, eu vou mostrando pra vocês à medida que eu for lendo, tá? Mas eu não tô vendo muitas páginas coloridas. Tem algumas aqui, mas eu não posso mostrar porque são imagens muito fortes. Então, eu prefiro não mostrar. Posso mostrar as preto e brancas. Nossa, realmente, gente, eu tô chocada. Só tem umas 3 ou 4 páginas coloridas e, tipo, não seriam as páginas que, por exemplo, eu escolheria pra colorir. Tem umas coisas bem tensas aqui. Então, com esse volume fecha toda a história dessa Lanterna de Nyx. A gente vai saber tudo sobre o que aconteceu com a Miu. Esse aqui é um personagem que surgiu no segundo volume, tá? Falo bastante dele no vlog de leitura do mês passado. E é isso, gente. Até o próximo take.
eu voltei para mais uma atualização aqui no vlog e, gente, eu fiquei doente. Eu nem sei se dá pra perceber, mas minha voz tá muito rouca, muito fanhosa. Tanto é que eu tô tão mal que eu consegui pegar 2 dias de atestado com o médico. Então, hoje e amanhã eu vou ficar em casa e vou tentar descansar, né? Ler um pouco também, e porque, nossa, essa gripe me derrubou. E aqui em Brasília tá muito frio, muito frio. Por isso que nas minhas fotos do Instagram, vocês sempre me veem com muito casaco, porque tá muito gelado, sabe? Então, quando eu pego, eu tô até amarrotada de dormir, ó, que eu dormia mais. Então, quando eu pego o metrô, tá muito cheio, muita gente gripada, tem muita gente doente. E eu tava tentando fazer de tudo para que eu não ficasse doente também, mas, né, essas coisas a gente não controla muito, né? Mas eu tenho atualizações reais para contar para vocês. Eu terminei o volume 3 do A Lanterna de Nyx. E assim, eu estou com vários sentimentos conflituosos sobre essa obra numa perspectiva geral. Eu não tinha uma ideia que a obra toda seria apenas um pequeno trecho da vida da Miu, que é a nossa protagonista, que é essa aqui, de cabelinho preto. Eu achei que ia ser mais, sabe? Eu achei que ele iria contar mais da vida dela e tal, mas não, foi só um pequeno trecho da vida dela. E acabou que alguns outros personagens tomaram a frente de protagonismo. E eu fiquei meio assim, então assim, eu ainda não sei, mas assim, a ideia toda do mangá ela é muito boa, muito inteligente. É impossível não dizer que é inteligente. Como é que eu posso explicar? É como se a autora, ela tivesse feito uma pesquisa histórica muito grande para fazer essa obra, sabe? E ela tem todo o meu respeito. Eu consegui achar algumas páginas coloridas, lendo, que não fossem explícitas como eram outras. Tem algumas cenas pesadas, tá? Nesse volume, por isso que eu não mostrei algumas páginas coloridas que eu achei que era muito pesado. Mas vou pegar aqui. Aqui achei. Ó, tá bem bonito. Ela se arrumando em casa, tipo, fazendo comida, né? A Miu nessa... Como é que eu posso dizer? Nesse último volume, ela vai pra Paris e ela vai ficar 3 meses em Paris. E lá ela encontra o seu Momo, ela encontra o amigo do seu Momo, que se tornou amigo dela também. Então, assim, ela acaba tendo várias questões interessantes. Ela conhece outras pessoas, conhece a Marie, que é a meio que ficante do amigo do seu Momo, né? Então, ela conhece outras pessoas, ela aprende muita coisa, ela conhece pessoalmente a Judite, acaba rolando um mal-entendido, que a Miu vai lá desfazer esse mal-entendido. E tem um fechamento da história em relação a Miu. E, cara, eu fiquei triste com algumas coisas, mas eu entendi o que a escritora quis fazer, sabe? Foi muito inteligente mesmo, mas eu senti falta de algumas coisas. Não é que o final foi corrido, eu só queria mais, entendeu? É como se você terminasse de ler e você quer saber mais daquilo que você não soube. E daquilo que foi passado muito rápido, sabe? E então, assim, eu ainda tô pensando sobre qual nota que eu vou dar pra esse último mangá, mas é uma história incrível, sim, vale muito a pena ser lida. Tem algumas cenas explícitas, então eu não indico ele para menores de 18 anos, tá? Ele realmente é um mangá para um adulto ler, tá bom? E vamos falar sobre a Guerra da Papoula. A Guerra da Papoula, gente, eu já li bastante do livro. Eu tô bem aqui, eu vou mostrar aqui. Tô bem aqui, capítulo 14. Eu tô já indo pro... Passei da metade, tô indo pro final. E assim, o que eu tô achando da Guerra da Papoula? A Guerra da Papoula, ela fez um nó na minha cabeça, porque eu imaginava que eles iam focar muito sobre determinados itens que não aconteceu, e isso me surpreendeu, e eu tive uma sensação que era como se tivesse muitos caminhos possíveis no enredo, e que o autor, né, eu não sei se é a autora, uma mulher, ela tivesse várias opções para poder ir dentro desse enredo. E eu achei aquilo muito incrível, porque a maioria dos livros de fantasia, a gente meio que tem um conhecimento mais linear, sabe? Eu acho que vai rolar isso, porque aquele personagem já apareceu, aquele outro apareceu e deu uma sumida. Mas não é óbvio aqui, tá? O que acontece. E eu gostei muito, tô gostando
muito mesmo. Já estou preparando meu rascunho da resenha para vocês. Eu tô muito feliz de ter começado a ler logo essa história. E assim, se ele continuar nessa pegada, vai ser um dos favoritos do ano, né? Vamos ver. E agora eu vou aproveitar esses últimos dias para dar um início no Os Crimes do ABC, da Agatha Christie, já que eu terminei o mangá, né? Então, eu tô com o nariz todo entupido, mas eu ainda consigo sentir levezinho o cheiro do impresso, que é muito bom. Então, gente, vou começar Isso aqui é sobre um serial killer, tá? É o primeiro livro da Agatha Christie que eu leio sobre serial killers. E vai ser bem interessante, vai ser um quebra-cabeça bem grandão pra gente montar e entender. Então, eu tô gostando bastante. Então, vamos, né? Vamos que vamos. Essa é a última semana do mês. E em breve eu devo estar voltando aqui pra finalizar o vlog. E aí a gente já dá a partida pro próximo vlog de julho. Então, tá bom, tchau. Até o próximo update. Então, gente, vim aqui para fazer o último update, enfim, o que vocês preferirem, pro vlog de julho. E eu terminei já faz muitos dias, na verdade, tá? A Guerra da Papoula. Eu levei poucos dias para concluir, desde quando eu falei para vocês. Eu marquei algumas coisas. E assim, esse livro, ele é muito impressionante e de muitas formas diferentes. A escritora, ela conseguiu trazer um grau de realidade da guerra absurda. Tem uns alertas de gatilho no início do livro. E aí eu fiquei sem saber em que momento isso iria acontecer, se seria no livro todo, mas não é no livro todo, é em alguns capítulos específicos, que é muito pesado. E é o retrato de guerras, assim, sabe, brutais e grotescas, e deixa você chocado, sabe? Então é realmente importante ter esses alertas de gatilho. Além disso, fala sobre drogas ilícitas, gente. A gente fala da papoula do início ao fim do livro. E é muito interessante porque tem uma parte no livro que um dos mestres da Irene fala pra ela que da papoula se tira 3 drogas diferentes. Gente, 3 drogas diferentes. É uma planta extremamente alucinógena. Tipo, do caule se tira a heroína. Dos pedacinhos das flores, né, tira o ópio, que eles colocam num cachimbo e fumam. Por isso, vou mostrar aqui pra vocês, por isso, dentro da capa, esse aqui, essa fumaça. Porque é assim que as pessoas tomavam ópio, entendeu? Fumavam ópio. E aí, também das sementes da papoula, que fica nas flores, né, umas sementezinhas. Aí, elas são usadas para os xamãs. E aí a gente tem no início do livro toda uma introdução sobre os xamãs, mas se fala muito pouquinho. Da metade pro fim, gente, é muito bem desenvolvida essa questão do xamã. A gente entende como é que eles funcionam. Como o povo do Spir, né, que só tem um Atlan vivo, né, de Spir, teoricamente,
eles lidavam com essa questão de xamanismo, conexão com os deuses e usar os poderes dos deuses, mas tudo tem consequência, tudo tem um custo, sabe? Usar esses poderes dos deuses tem um custo para a pessoa, para a mente da pessoa. Então, muitos xamãs enlouqueceram, eles são presos num lugar afastado. Então, assim, o livro, ele tem uma história muito boa, ela te prende e é rápida, gente. É muito rápido, muita coisa acontece em pouco tempo e os capítulos são grandes, tá? Quando eu comecei a ler, isso me deu um choquezinho, assim, porque eu não tô mais tão acostumada com capítulos grandes. A maioria dos capítulos dos livros que eu leio, os capítulos ou são curtos ou são médios, mas aqui os capítulos são enormes, enormes. Então, assim, muita coisa acontece dentro de um capítulo, sabe? Tem umas pausas, aquelas pausas, né, aqueles espacinhos de um trecho pro outro, de continuação, mas, assim, o livro é incrível. Ele termina de uma forma bombástica. Eu tô doida pra ler o volume 2. Eu agradeço a vocês por terem escolhido a Guerra da Papoula na enquete que eu fiz lá aí no canal, né? E é a leitura 5 estrelas do ano, gente. Eu estou só pensando se eu vou favoritar ou não, porque eu sou meio criteriosa em relação a favoritado. Nem toda leitura 5 estrelas é favoritada. Mas é um livro incrível, incrível, super necessário ser lido, mas tem que ter, sim, esses alertas de... Vai rolar, gente, sabe? Estupro, consumo de drogas ilícitas, muitos tipos diferentes de assassinato, tortura. Então, assim, a gente... E é o retrato de guerra mesmo, sabe? É um livro que fala de guerra do início ao fim. Então, é muito impactante, mas muito bom. Eu super indico, tá, gente? E eu vou fazer resenha aqui no canal pra vocês, tá? Vou fazer o storytelling direitinho pra vocês. Não darei spoilers, então fiquem tranquilos. E logo depois que... Antes mesmo de acabar a Guerra da Papoula, eu já tinha iniciado os crimes do ABC. E os crimes do ABC tá me surpreendendo absurdamente, porque é interessante. Vou fazer só um comentário, porque a gente... eu sei que nem todos os livros da Agatha Christie são maravilhosos e tal, mas essa coleção de capa dura aqui, que foi a primeira que a HarperCollins fez, que tem aqueles boxes que eu tô comprando e tal, e que vocês são cansadas de saber, que eu falo disso toda hora aqui no canal, elas são uma seleção muito bem escolhida, porque até agora eu não lembro de nenhum que eu tenha lido que eu tenha detestado ou que eu não tenha gostado. Uns me surpreendem mais do que os outros, mas, assim, não é aquele negócio, é horrível, de forma alguma, sempre é muito bom, entendeu? E esse livro tá incrível, porque é o primeiro livro de serial killers que eu leio da Agatha Christie. E eu tô aqui, gente, vou terminar esse livro hoje. Podem ficar tranquilos sobre isso, ó. Tô terminando. Tô na página 154, são 200 e poucas, então vou terminar esse livro hoje. E esse livro, assim, a gente tem um relato do amigo do Poirot, né? Que é o Capitão Hastings. Uma coisa assim. Eu não tenho certeza da pronúncia, tá, gente? E aí ele vai visitar o Hércules, e aí o Hércules mostra a primeira carta que ele recebe do assassino do ABC, e dizendo que vai ter uma vítima em tal lugar. Ele só fala que vai ser uma vítima em tal rua, tal cidade. E aí, à medida que eles vão encontrando os corpos, tem um catálogo ABC em cima dos corpos, ou próximo dos corpos, sabe? É brutal, é tipo como se fosse a assinatura do cara. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem alguns trechinhos paralelos que até é bem claro, não é do relato do capitão. Porque, na verdade, a gente já vê na perspectiva do assassino. O que o assassino tá fazendo na hora. Inclusive, a gente já sabe o nome completo do assassino, gente. A gente já sabe e o Hércules Poirot não sabe. É como se a gente tivesse uma grande vantagem em cima do Hércules. E tá muito difícil. Até agora já morreram 3 pessoas. A, B, C, né? Até a letra C. Agora, ele acabou de receber a carta da letra D. E o cara tá sacaneando com o Hércules. Até agora você nem dificultou a minha vida. Você nem, tipo, descobriu absolutamente nada, sabe? Nossa, que tipo de detetive premiado você é. Então ele tá sacaneando com o Hércules, tá? E ele já deu a dica de qual é a cidade que ele vai matar. E é uma cidade pequena, então vamos ver o que vai rolar, né?
Não, o absurdo, o grande absurdo é que a equipe de polícia pediu a ajuda do Poirot, porque, claro, ele tá recebendo as cartas, mas a equipe de polícia tá agindo como se a cada assassinato novo a gente vai colher mais pistas e vamos estar mais perto de pegar o assassino. Então, é assim, é como se fosse inevitável. Vítimas vão ter que ser mortas para poder a gente conseguir coisas pra capturar o cara. Então, assim, é um pensamento muito absurdo e o Capitão Hastings fala isso toda hora pro Poirot. Aí o Poirot fala que não tem outro caminho, porque ele não tá deixando pistas. E agora o negócio já explodiu pra imprensa, então o pessoal tá louco. Nossa, tem um serial killer que tá matando gente, e isso, sabe? E a cada mês ele mata um. Então a gente já tem um rascunho de 3 meses de assassinato, gente. Então o negócio é muito chocante. E eu não sei, mas eu já desenvolvi uma teoria, tá, gente? Não sei se ela será comprovada ou não. Vou descobrir, mas já desenvolvi uma teoria do que esse cara tá fazendo, como ele escolhe as vítimas. Porque isso é um grande ponto, sabe, de interrogação. Como ele está escolhendo essas vítimas. Não é aleatoriamente. Ele literalmente caça as pessoas, investiga, sabe? Tem com certeza tá tendo um contato direto com essas pessoas, assim, com exceção do primeiro e do segundo, ou do primeiro e do terceiro, eu acho que até o segundo ele teve mais contato pessoalmente com a pessoa antes de matar a pessoa. E ele sempre mata da mesma jeito, com pancada na cabeça, nas costas, sabe? Então a pessoa nunca morre rapidamente e ela não sabe o que atingiu ela, entende? É nesse nível. Então, gente, tá muito doido, muito doido. Eu tô viciante nessa leitura aqui. Hoje eu devo estar terminando. E é isso, gente. Esse é o finalzinho do vlog de junho. Agora eu vou começar a gravar o de julho pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários qual livro te atraiu mais. Qual livro que você tá com interesse de ler, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.